Quinta-feira significa mais um episódio do Ponto Final, Parágrafo. Ponto final, parágrafo. Alô, como é que tu estás? Mais uma semaninha que se passou. Confesso que esta semana para mim passou a voar. Não tinha nada a percepção que já era quinta-feira. E entretanto já estamos no fim de semana outra vez, mais uma semana, e com isto março passa a voar. O que é que eu hoje venho aqui falar? Então, lançaram-me o desafio de explicar como é que é um dia-a-dia do copywriter. Eu não sei como é que é um dia-a-dia de um copywriter, sei como é que é o meu, ok? Por isso, aquilo que eu hoje vou falar aqui não significa que seja igual para todos. Isto é o meu método, é a minha forma de trabalhar e é aquilo que me faz sentido e que me traz resultados. Então, o que é que eu faço nos meus dias? Muitas palavras, muita pesquisa, muito escrever, muito apagar, ok? Isto resume muito aquilo que é o meu dia-a-dia. Então, como é que funciona? Então, se eu tenho um trabalho para fazer, ok, vamos se calhar um bocadinho mais atrás. Como é que fecho um cliente? Como é que eu tenho trabalho para fazer? Então, eu publico muito regularmente nas minhas redes sociais, seja no Instagram, seja no LinkedIn, e desde cedo que foi isso que me trouxe aqui alguns clientes, principalmente no LinkedIn. Muita malta que via a minha forma de escrever, o meu tom, a minha linguagem, a forma como eu penso. Então, na hora de precisarem de um copy, de um trabalho de copy, chegavam até mim, mandavam mensagem no LinkedIn, a explicar o projeto que tinham, a pedir orçamento, marcarmos reunião, etc. Outras pessoas que já trabalham comigo de forma mais regular, algumas até chegaram por recomendação de outros clientes, outras chegaram até mim, ou porque eu entrei em contacto, ou melhor, não chegaram até mim, né? Porque eu entrei diretamente em contacto com elas, porque percebi que tinham aqui algum potencial para se trabalhar o copy e que conseguiriam ver resultados, então entrei em contacto. Outra forma que eu também tive de fechar clientes, e que ainda tenho, é através de malta que publica posts à procura de trabalho de copy e eu respondo a esses posts. É esta essencialmente aqui a minha forma de fechar trabalhos de copy. Então, como é que é depois o processo, depois de mandar uma mensagem, depois de marcarmos uma reunião? Nessa reunião, ou no processo, há malta que não gosta tanto de reunião, eu faço aqui o filtro também por áudios no WhatsApp, por mensagens, adapto-me sempre para cada cliente. Então, o processo inicial aqui é muito tentar perceber o negócio. Eu vou tentar perceber o negócio e perceber se aquilo que a pessoa realmente precisa é de copy. Se realmente a pessoa tem um mindset para isso, se realmente vai valorizar o trabalho de copy, se percebe como é que funciona o copy, como é que avaliamos resultados, se consegue aqui perceber se tem esse nível de consciência ou não. Se não tiver esse nível de consciência, eu vou explicar o que é na prática o copy, quais é que são os resultados que vai ter, como é que nós avaliamos esses resultados, as diferenças, o que é necessário fazer, e depois percebo se a pessoa é uma pessoa receptiva a ter esta prestação de serviços ou não. Porquê? Porque há malta que paga o serviço e depois não tem consciência do que é copy e as expectativas deles não estão alinhadas com aquilo que é realmente um trabalho de um copywriter. Então essa reunião serve muito para alinhar expectativas, muito para perceber qual é, que é a ideia do cliente, como é que funciona o negócio, o que é que realmente estão a precisar e se eu vou conseguir ou não ajudar esse negócio. Porque já me aconteceu casos que a pessoa não precisava de um copy, a pessoa precisava de um gestor de redes sociais que por acaso também fizesse copy, se pudesse trabalhar com o copywriter melhor, se não pudesse, a base e o mais importante para a pessoa era um gestor de redes sociais. Então, é muito um alinhamento das expectativas, perceber o negócio, perceber aquilo que o cliente precisa e depois, então, se fizer sentido, dar-lhe ou não um orçamento. Como é que eu defino os meus orçamentos? Depende do trabalho e do cliente, ok? Eu adapto-me sempre. Há clientes que preferem trabalhar por horas e isso eu raramente faço, a não ser que sejam projetos específicos que é ali 2 semanas a trabalhar só para aquele projeto e eu preciso que esteja o dia inteiro. E aí já é mais fácil dar um valor por hora. Mas porquê é que eu não defendo o trabalho por horas? Porque na criatividade não é assim tão fácil de medir as horas. E não é só isso, que é
quanto mais sénior tu te tornas, quanto mais tu fazes, quanto mais trabalhos entregas, quanto mais tu escreves, mais facilidade terás em escrever de uma forma mais rápida, mais prática, já conheces alguns métodos, algumas técnicas, já te conheces a ti própria, no meu caso, no processo, e por isso já sei como é que vou fluir melhor, como é que vou conseguir ser mais produtiva. Então, não é justo que quanto melhor eu me torne, menos horas gasto e menos cobro. Se eu cobrasse por hora, era isso que acontecia. E também não é justo para um cliente, que uma pessoa, por exemplo, que seja em fase inicial, que demora 8 horas a fazer um trabalho, que eu, por exemplo, demoro 6, não é justo para o cliente ter que pagar essas 8 horas. Se calhar mais valia pagar umas 6 a alguém mais experiente. Então, eu normalmente dou um trabalho, dou um orçamento mediante, obviamente que eu tenho em conta fatores como as horas que eu vou gastar, o nível de criatividade que eu vou precisar, a dimensão do projeto, a duração, a urgência, o negócio, o setor. Eu dou um valor que eu não me sinta prejudicada, que não sinta que, ok, afinal gastei muito mais horas nisto, muito mais tempo, ou preciso de muito mais esforço em termos de pesquisa, de criatividade, então eu vou dar sempre um valor justo face a essas especificidades. Então, eu faço o meu orçamento e envio para o cliente. Há clientes que eu percebo que tenho que falar com eles em reuniões, ok? Há outros que não sinto essa necessidade. Eu sei que se defende muito a reunião para mostrar orçamento. Há clientes que eu sinto que isso só traz mais... como é que eu explico? Só os deixa mais receptivos e mais de pé atrás e preferem receber o orçamento, ter tempo para analisar nas camas e depois dar uma resposta. Não é por isso que eu não fecho clientes. 90% dos meus orçamentos foram enviados por e-mail, enviados no WhatsApp e felizmente tenho tido sucesso, tenho conseguido conquistar muitos dos clientes. Porquê? Porque eu deixo o orçamento muito bem estruturado. Eu nos meus orçamentos digo o que é que inclui aquele trabalho e acima de tudo eu mostro valor. Eu não digo só que vou escrever o copy do teu website. Eu vou especificar o que é o copy do teu website, está bem? Então, quando eu entrego os meus orçamentos, aquilo que muitas pessoas têm necessidade de dizer numa reunião, eu digo no próprio orçamento. Claro que eu sei que há coisas que o cliente não vai ver ou que não vai ligar, mas isso eu tento ao máximo mostrar o valor do trabalho que eu vou entregar para quando o cliente veja tenha essa percepção. Estou sempre disponível para reuniões, para esclarecer dúvidas, o que seja, para chamadas. Coloco sempre à vontade e faço sempre o follow-up caso a pessoa não me dê respostas, está bem? Pergunto sempre se teve alguma dúvida, se há alguma questão que possa ajudar, se já teve a oportunidade de analisar. Tento perceber quais é que são as objeções para contrariar ao máximo essas objeções e mostrar realmente o valor do trabalho e de avançarmos com aquele projeto. E depois do início do trabalho, como é que isto funciona? Ok, então, adjudicar uma proposta. Há propostas que eu trabalho com uma percentagem na adjudicação, tenho que me fazer o pagamento, aliás, melhor dizendo. Tenho que me fazer um pagamento de X% na adjudicação e outro X na entrega, exceto depois quando são clientes que se tornam de forma regular, muitos deles depois têm a facilidade de pagar no final do mês, está bem? Isto depois adaptamos-nos sempre, mas um cliente quando entra a trabalhar comigo tem que 99,9% dos casos pagar X na adjudicação. É uma salvaguarda para vocês, para quem está desse lado, para o cliente, e uma salvaguarda para mim, porque já tive clientes que simplesmente não queriam pagar, ou que depois eu entregava o trabalho e pago quando me apetecer. Então não é assim, tem que haver respeito e assim vai haver aqui um compromisso dos dois lados ao entregar X na adjudicação e os outros X na entrega. Como é que começa então o trabalho efetivo? Eu depois avalio se há necessidade ou não de fazer aqui mais reuniões, de perceber melhor ainda o negócio, algumas especificidades. Por exemplo, se eu tenho que escrever copies para o website, eu não vou conseguir perceber tudo na reunião inicial para criar o orçamento. Então eu crio uma nova reunião a perceber ao máximo as especificidades, que informações é que têm que me podem dar, que materiais é que eu preciso, vou logo preparada com determinadas perguntas-chave que depois serão importantes para a minha escrita. Então fazemos ali uma reuniãozinha em que avaliamos aqui as expectativas, em que percebemos o tom, a linguagem, percebemos isso mais em detalhe. Depois, terminar essa reunião, o que é que eu faço? Há muita pesquisa, eu vou ver sites de concorrentes, eu vou ver sites que o cliente me possa ter dito que apesar de não serem concorrentes são uma inspiração para ele.
Eu vou ver sites de marcas que eu considero marcas de sucesso, marcas que tenham um tom parecido à desta que eu estou a trabalhar, que tenham uma personalidade parecida. Como é que o site está feito? O que é que eu posso... em que é que eu posso inspirar naquele site para criar o do meu cliente? Vou reunir todas essas inspirações, vou conhecer melhor o setor, vou conhecer melhor aquela área, vou pesquisar em específico. Por exemplo, se for uma área, sei lá, de construção civil, é uma área que eu não domino, então preciso de muito mais tempo de pesquisa e de perceber ao certo como é que funcionam, como é que o público daquela área pensa, o que é que valoriza, quais é que são as dores deles. Vou fazer toda esta análise, muitas das vezes em conjunto com o cliente, ok? É sempre importante que o cliente me dê este feedback, do que é que os clientes mais lhes dizem, do que é que o potencial cliente que não fecha, qual é que é o motivo pelo qual não fecha. Vou perceber essas especificidades todas para depois conseguir passar efetivamente à escrita. A parte da escrita é uma parte muito pequena do nosso trabalho, ou pelo menos do meu. Eu defendo sempre que a parte da pesquisa é a parte mais importante. A parte da pesquisa e depois a do rascunho. Mas a da pesquisa é onde tu vais munir-te de toda a informação que precisas para escrever. Tu começares a escrever a 0 ou a 50% não é a mesma coisa que tu tenhas informação a 100% do teu lado. A 100% nunca temos, ok? Mas não é a mesma coisa. Então, se eu fizer ali um bom trabalho de pesquisa, de análise, na hora de escrever vai ser muito mais fácil e vai ser um processo muito mais rápido, prático e eficaz. Então, essa parte da pesquisa é, sem dúvida, o fundamental. Aqui este exemplo da construção civil, se eu não estiver bem informada, se eu não for pesquisar as dores, não for conhecer o público, eu não vou conseguir escrever sobre isso. Por acaso, há uns tempos, uma amiga minha ligou-me, por curiosidade, a perceber melhor o meu trabalho. E a pessoa disse, olha, imagina, eu agora tenho o meu Instagram em que falo de guitarras e contrato um copywriter. Tipo, como é que tu vais escrever sobre guitarras? Como é que eu vou escrever? Eu vou ter que fazer um grande trabalho de pesquisa, perceber melhor as guitarras, perceber as diferenças entre elas, perceber que, por exemplo, se a pessoa quer falar para pessoas que querem comprar uma guitarra, perceber o que é que essas pessoas procuram, quais é que são as especificidades delas, quais é que são as dores, o que é que elas valorizam numa guitarra, perceber essas coisinhas todas para depois efetivamente começar a escrever. Obviamente que teria sempre que incluir a pessoa no processo para a pessoa também mudar o parecer dela, para aprovar os conteúdos, etc. Mas a pessoa ficou de tipo, uou, realmente escrever sobre uma coisa que tu não sabes é tipo, uou! E é porque, tal como, isto atenção, não é por a profissão de copywriter num patamar, mas realmente o trabalho de copy precisa aqui de bastante tempo de pesquisa. E eu já escrevi um bocadinho sobre tudo, eu já escrevi sobre saúde, setor automóvel, setor bancário, setor animal, recursos humanos, sei lá, tanta coisa, marcas alimentares, tanta coisa que quanto mais conhecimento tenho, quanto mais invisto, até no meu conhecimento no dia-a-dia, não sei só, ok, agora estou a trabalhar este cliente e agora é que eu me vou informar sobre. Por exemplo, eu estou um bocadinho à vontade para escrever sobre investimento, finanças pessoais, etc., porque é uma área que eu domino, é uma área que eu me informo no meu dia-a-dia. Eu valorizo imenso a questão da gestão das finanças pessoais, o de gerir o nosso dinheiro, o de fazer rendê-lo. Então, é uma área que eu valorizo e que já tenho esse conhecimento no meu dia-a-dia, que já procuro ter esse conhecimento. Claro que quanto mais conhecimento eu tiver sobre aquela área que estou a escrever, mais fácil será e mais resultados eu vou conseguir ter, porque mais facilmente irei conseguir falar para o público que eu pretendo falar. Então, sim, um trabalho do copywriter, se alguém vos disser que um trabalho do copy é pesquisa, é, sem dúvida, pesquisa. Começa, sem dúvida, por aí. Depois, passar aqui à parte da escrita. Então, escrever um rascunho. E porquê o rascunho? Porque raramente, mesmo muito raramente, o rascunho é o texto final. Eu escrevo um rascunho, escrevo as principais ideias, apago, reescrevo, apago N vezes, ok? Porque é muito mais fácil escrever conteúdos longos do que conteúdos curtos, pelo menos para mim, porque os conteúdos curtos tu tens que dizer por poucas palavras aquilo que dirias, se calhar por várias. Então, nesses conteúdos mais curtos tem que ser mesmo muito direta, ir muito ao ponto e usar as palavras certas. Então, eu faço esse rascunho. Se for um trabalho que eu tenha tempo e que consiga, que faço sempre por isso, faço sempre por avisar os clientes que o projeto vai demorar X semanas, tirando aqueles que, olha, preciso disto mesmo para a próxima semana, mas aí eu explico sempre quais é que são os contras de precisar disto tão urgentemente, mas eu deixo ali o rascunho a marinar, por assim dizer,
vou pegar noutro trabalho qualquer, vou fazer pesquisa de outro trabalho, vou fazer outra coisa e depois é que volto a pegar neste rascunho. Porquê? Porque preciso de sair daquela bolha, preciso de sair daquele tema, preciso de sair daquele conteúdo e olhar para ele mais tarde com outros olhos. Porque ao olhar para ele depois, eu vou detectar coisinhas que não detectaria se estivesse sempre ali focada no mesmo. E às vezes as coisinhas até podem não ser propriamente um erro, tipo um erro de informação. Pode ser simplesmente uma gralha, uma frase que poderia estar escrita de outra forma, que iria muito mais direto ao ponto se escrevesse A em vez de B. Então, faça essa revisão e depois então é o texto final. Seja no rascunho, seja no texto final, eu faço sempre uma leitura em voz alta daquele texto. Porquê? O lermos em voz alta permite perceber se há fluidez, se há ritmo no texto. Há determinadas frases que nós escrevemos e ao ler mentalmente, entre aspas, fluem e resultam, mas depois se lermos em voz alta, vamos estar aqui a engasgar-nos com essas frases, não vamos conseguir dizer, não vai fluir, não tem ritmo. Então eu leio sempre em voz alta os textos antes de os entregar aos clientes. Seja um texto para redes sociais, seja um texto para o website, seja um texto de email marketing, o que seja, eu leio sempre em voz alta. E é essencialmente este o processo. Quanto tempo demora? Eu não te consigo dizer de forma concreta, porque depende muito do setor e da quantidade e do volume de trabalho que há. Consigo-te explicar, sim, o que é que eu faço na prática, para onde é que eu escrevo. Então, eu escrevo aqueles textos que aparecem nas redes sociais, num post. Tu tens aquele texto que aparece no post e tens o texto que aparece na imagem. Se a pessoa colocar uma imagem com o texto, eu escrevo, tanto um como outro. Eu escrevo guiões para vídeos e escrevo também o guião em termos de criativos, ok, aqui a ideia como é que vai ser. Escrevo a voz off e escrevo o copy do post do vídeo. Escrevo copies para e-mails, seja para newsletter, e-mails de prospecção, e-mails para alguém se inscrever num evento, o que for, escrevo copy para e-mails. Escrevo também os textos para websites. Quando tu entras no website, aquilo tem texto. Eu sou uma das pessoas que escreve esses textos. Escrevo textos para websites, landing pages. Pronto, acho que não fará aqui sentido fazer a diferença, mas porque muitos de nós achamos que o website é uma landing page, mas em termos práticos no copy vai dar ao mesmo, são textos que aparecem no site. A forma como escrevemos um texto do website ou como escrevemos um copy de uma landing page é diferente, tem estratégias diferentes, mas a base é a mesma. Estou aqui a pensar. Artigos de blog. Escrevo também artigos de blog para marcas, otimizados para SEO. O que é isto, otimizados para SEO? Caso não saibas, são textos que estão otimizados para aparecer nos motores de busca. Isto é todo o mundo, motores de busca, por exemplo, como o Google. Isto é todo o mundo, ok? Não é só escrever um texto de blog otimizado, todo o site tem que estar preparado, tem que ter uma estratégia de SEO por trás, mas ficas aqui com uma ideia caso não saibas o que é que é. Agora, não acho que só por escrever textos otimizados que de repente vai estar a aparecer no primeiro lugar no Google quando alguém pesquisa por uma determinada palavra-chave. Mas, por exemplo, pesquisas por push, a tua marca vende push, tu queres que a tua marca apareça nos primeiros resultados, há todo um trabalho por trás que faz com que isso aconteça. Mas é essencialmente isto. Escrevo também conceitos criativos de campanhas. Por exemplo, uma marca lança uma campanha, normalmente são marcas maiores, ok? Marcas que muitas das vezes vivem em digital, em televisão, em offline, por exemplo, em MUPIs, em outdoors, em rádio também. Então, isto há sempre um conceito por baixo, na base da campanha, ok? E muitas das vezes também escrevo esses conceitos. Aquilo que mais me apaixona fazer é, sem dúvida, a escrita criativa. É o não ter regras, o não ter um formato, caracteres para respeitar e poder escrever livremente. Então, os vídeos muitas das vezes vão ao encontro desse formato, apesar de, obviamente, ter ali um timing, uma duração, mas muitas das vezes vão ao encontro desse formato. E artigos de blog em que a marca me dá a liberdade para escrever de forma criativa. Isto é sem dúvida o que mais me apaixona a fazer, mas sou muito feliz a escrever, seja o que for. Sempre fui, acho que sempre serei, porque realmente gosto imenso das palavras, gosto imenso de brincar com elas, gosto imenso desta área. Então é essencialmente isto que eu faço nos meus dia-a-dias. Para também fazer aqui um bocadinho de diferenciação, eu tenho aqui duas vertentes, ok? Eu tenho esta vertente de prestação de serviços e tenho a vertente do meu negócio. O que é que está a ser o meu negócio? Eu lancei a minha academia, a Academia de Copywriting, Escrita Criativa e Storytelling. Esta academia é uma academia onde eu ensino qualquer profissional
a escrever copy, a escrever textos que convertem. E está estruturada aqui em vários módulos diferentes, desde copy para redes sociais, para landing pages, para websites, para anúncios, o que seja. Está estruturada em várias vertentes e isso eu tenho que gravar aulas, tenho que editar, tenho que colocar lá, tenho que dar suporte aos meus alunos. Então tenho aqui uma vertente de prestação de serviços e uma vertente que nós chamamos de infoprodução, de produzir os meus próprios produtos digitais, neste caso, e de os fazer chegar a quem está desse lado. Isto tudo envolve muita coisa, como publicar nas redes sociais, dar conteúdo relevante, fazer email marketing, eu todas as semanas envio uma newsletter, ter este podcast. Então eu tenho aqui uma série de vertentes que tenho que trabalhar além da prestação de serviços. Eu sou 100% freelancer, então se tu és e estás desse lado a ouvir isto, tu sabes que o trabalho só depende de nós no final do mês vamos receber ou não dinheiro na conta, dependendo do nosso trabalho. Então é tudo muito giro, sim, há liberdade de horários, há liberdade de gerir com os clientes quem quer trabalhar, os projetos que quer aceitar, mas eu sei que se não trabalhar no final do mês eu não recebo. Enquanto que por conta do trem podemos achar o mesmo, mas por conta do trem estamos um bocadinho mais seguros porque sabemos que recebemos aquele ordenado no final do mês. Eu sei que não é quanto mais trabalhar, porque às vezes há pessoas que trabalham imenso e recebem pouco, mas eu sei que quanto mais projetos abraçar, quanto mais justa for nos meus orçamentos, quanto melhor escolher os meus clientes, mais dinheiro vou conseguir fazer e, acima de tudo, quanto mais valor e qualidade entregar com os meus projetos. Porque eu hoje posso entregar um projeto a ti, tu não precisaste de copy o resto da tua vida, ou achas que não precisas, mas recomendares-me a alguém. Então, acima de tudo, eu valorizo a entrega, a qualidade do serviço que entrego ao cliente. Pronto. Passa a redundância, mas é isso. O meu dia-a-dia é muito isso, editar, gravar aulas, cumprir os prazos dos meus clientes, trabalho muito com prazos, isto foi uma coisa que não disse aqui. Normalmente, como é que funciona? Quando a gente chega a um projeto, ok, fechamos uma data de entrega e até aquela data eu entrego o projeto e isso permite-me, obviamente, aqui gerir se eu quero trabalhar hoje à noite, está tudo bem, se eu não quiser trabalhar de manhã também está tudo bem, permite-me aqui gerir os horários, eu trabalho em função de prazos, de entregas e não de trabalhar das 9 às 6. E isso ajuda-me bastante, porque se há um dia que eu preciso ir a uma consulta, ao supermercado, ou simplesmente quero ir dar uma volta, posso fazê-lo. Tenho muito mais liberdade para fazê-lo, obviamente sempre tendo aqui em conta a variável de que tenho trabalhos para entregar e tenho que cumprir e não posso falhar com os meus clientes. É isto. Não sei se respondi ao desafio que a pessoa me lançou de perceber melhor como é que é o meu dia-a-dia. Se gostares, se quiseres saber alguma coisa em específico, como é que funciona o meu dia-a-dia, como é que funciona um trabalho em específico, como é que funciona algum processo, deixa-me aqui comentário, seja no Spotify, seja no YouTube, estás completamente à vontade para fazer, ou para mandar até mensagem nas redes sociais. Eu ajudo, eu esclareço, sem problema nenhum, mas acho que é essencialmente isto, é muito escrever, muita pesquisa, muitos rascunhos, muito apagar, muito ler em voz alta, gastar muito a minha tecla do teclado, do apagar, ok? E é essencialmente isto. É este o fluxo. Como é que eu sei se posso ou não receber um novo cliente? Eu tendo já estando há 2 anos 100% como freelancer, eu já consigo perceber se vou ter tempo ou não para abraçar aquele cliente. Há fases da minha vida que eu tenho muito mais projetos em mãos e normalmente o que eu faço é, em vez de respeitar determinadas horas de horário, de não trabalhar mais do que 8 horas por dia, nessas fases eu sei que em vez de dormir 8 horas, se calhar tenho que dormir 6 horas, ok? Está tudo bem com isso, eu vou gerindo, vou vendo, mas nunca abdico da minha saúde mental, não chega à loucura, não há necessidade disso, porque às vezes queremos fazer tudo, queremos avançar tudo e prejudicamos a nossa saúde mental sem necessidade nenhuma. Do que é que nos adianta depois estarmos super cansados, desgastes, chegamos ao ponto de burnout e o que seja, porque isso depois obriga-nos a parar e se tivéssemos aqui ter tido flexibilidade na gestão dos clientes, não aceitar tudo e mais alguma coisa, teríamos levado o nosso dia-a-dia com muito mais calma, muito menos stress e não teríamos chegado a esse estado. Então eu prefiro levar os meus dias assim do que ter que parar não sei quanto tempo porque de repente tive um burnout porque aceitei tudo. Obviamente que há fases de muito mais trabalho, há fases de menos, está tudo bem, eu lido bem com isso, é simplesmente conhecermos a nós próprios, sabemos quais é que são os nossos limites, o que é que podemos ou não aceitar. Eu já disse que não a vários clientes, já disse a clientes do sim, eu consigo aceitar este projeto, mas só consigo começar no dia X e está tudo bem.
É preciso fazermos este equilíbrio entre o trabalho que temos, o trabalho que podemos aceitar e a nossa saúde mental. Nunca te esqueças disso, se és freelancer, seja de que área for, nunca te esqueças disso. Eu sei que no início temos a tendência então a aceitar tudo porque estamos no início, queremos pagar contas, mas tens que pagar contas e se aceitares tudo e mais alguma coisa, no fim do mês também vais gastar muito dinheiro em saúde. Então, de nada te adianta trabalhar para depois teres que gastar esse dinheiro todo em saúde. Por isso, gera as coisas com calma, faz aqui a ginástica que precisas de fazer, mas não exageres, por favor, porque isso só vai dar cabo de ti. É isto. Não sei se já conhecias ou não o que é o trabalho de um copywriter, se já tinhas aqui algum nível de consciência ou não. Diz-me também nos comentários se já fazias ideia de como é que é o dia-a-dia. Alguma dúvida, alguma questão, alguma curiosidade que tenhas, estou aqui deste lado para esclarecer. Muito obrigada por me teres ouvido em mais um episódio. Isto é surreal, cada vez que vou publicar um episódio e que meto o número do episódio, eu fico tipo, como assim? Eu acho que este ou é o 12º ou o 13º episódio e eu fico tipo, como assim eu já gravei 12 episódios? Então é muito bom eu gravar, mas melhor ainda é tu estares desse lado a ouvir-me. Obrigada por isso e até à próxima quinta-feira. Um beijo e um queijo. Tchau!